Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita aí para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar uma curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? Vamos lá. Mais um vídeo de robô, né? Eu fiquei um tempinho aí sem postar robôs e acabo meio que acumulando ali. Até porque teve uma sequência também que eu postei muito robô seguido, pessoal. E acho que a galera meio que não tinha como testar tudo, né? Então dei um hiato aí. Comecei a trazer mais indicadores, né? Que é mais fácil pro pessoal testar, né? E aí acho que vale a pena voltar agora a trazer um pouco de robô pro canal, né? Esse robô aqui, ele é um operacional mais um, né? Criado pelo Fabrício, do canal Um Dentista na Bolsa. Muita gente aí conhece, né? Muita gente do meu canal veio do canal dele. Então, o pessoal sabe que o Fabrício é mestre em criar setups. E este é mais um, né? Aqui, na verdade, pessoal, a gente vai ter três setups diferentes dentro de um mesmo setup, né? Falando do robô, né? Seriam três robôs diferentes dentro de um mesmo robô. Para facilitar a explicação, porque eu vou ter que explicar como é que funciona o operacional, eu já deixei aqui aberto o código fonte, né? A parte dos inputs, que é a parte que vocês preenchem, né? Quando vocês estão configurando a automação de estratégias. Então, é basicamente isso aqui que vocês alteram quando estão criando lá a automação, tá? Ou quando vocês colocam também a regra de coloração, né? E vocês vão em parâmetros, os parâmetros, né? Que aparecem para vocês alterar é justamente isso aqui, tá? Tudo isso que eu deixo pré-configurado aqui, com a possibilidade de vocês alterarem. Tem outros parâmetros que ficam fechados, justamente porque não pode ser alterado, né? Esses aqui que a gente chama de input, que é quando a gente pode deixar, né, o usuário alterar. E aqui, né, a gente tem que deixar porque vocês vão precisar para testar, né? Inclusive para outros ativos, pessoal. A gente vai falar um pouco disso também, que é o seguinte: este setup ele está validado para o mini índice, tá? Que é o que o Fabrício opera hoje, tá? Ele opera ainda dólar de vez em quando, mas o forte dele é mini índice. Então, para operar tanto mini dólar quanto qualquer outro ativo, lembrando que a versão premium, que é a que vocês vão baixar para testar aí, quem está assistindo esse vídeo ainda no mês de abril de 2024, pode baixar a versão premium, né? Já vou mostrar para vocês como é que vocês baixam. E aí você pode alterar, você pode operar ações, tá? Com esse setup, você pode operar no mercado de Forex, tá? Para quem tem a Black Arrow, né? Você vai conseguir operar aí pares de moeda, commodities, criptomoeda, né? A gente tem lá Bitcoin, Ethereum, também dentro do Forex. Então, né, a gente tem os índices internacionais, né? S&P 500, enfim, né? Só dos Estados Unidos acho que são 3 ou 4 índices. Então, tudo isso vai precisar de uma validação de vocês para configurar. Então, eu vou explicar como é que funciona no mini índice esse setup. E aí, quando você for usar no dólar ou qualquer outro ativo, você vai precisar fazer, né, algum estudo primeiro para poder configurar certinho, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui, pessoal. Vamos lá, pessoal, preciso fazer uma pausa aqui, tá? Então por isso que meio que me perdi onde parei. Mas eu lembro que a gente ia começar a ver, né, como é que funciona o operacional do Fabrício, porque vocês precisam entender, né? Primeira coisa que a gente precisa do nosso gráfico, pessoal. Isso aqui é para entender o operacional, tá? Não é para funcionar o robô aqui tanto no índice quanto no dólar, nada disso, tá? A gente vai precisar de um indicador, pessoal. Vou clicar com o botão direito aqui, inserir indicador. Vocês procuram por Price Guide, tá? Este indicador aqui. Ele é a base de tudo, pessoal. A base de todo o cálculo do indicador é em cima disso aqui, tá? A base de cálculo de todo o operacional do robô é em cima disso, tá? É aqui que vocês vão precisar estudar para outros ativos, tá? O que ele faz aqui, pessoal? Esse indicador, ele pega a abertura do dia. Aqui você coloca um número de níveis, né? Acho que o máximo é 20, mas enfim, vamos colocar 10 aqui. E aqui que vem a configuração, tá? Variação de ticks. O que seria isso?
seria a distância de cada um desses níveis aqui. Então, quando a gente está colocando aqui 10 ticks, tá? Vocês podem ver que cada linha dessa aqui está sendo plotada 50 pontos de diferença uma da outra, tá? Como que o Fabrício usa isso aqui? 100 ticks, tá? Se a gente colocar 100 ticks, o que acontece? Olha só. Ele vai puxar, né, a linha da abertura e ele vai começar a jogar linhas 500 pontos acima e 500 pontos abaixo da abertura, tá? Isso aqui é o que o Fabrício chama, né, de laje de concreto, né? São os níveis de preço onde o índice tem dificuldade de passar. Então abriu aqui, ele joga uma 500 pontos acima, joga uma outra 1000 pontos acima, joga uma 500 pontos abaixo e uma outra 1000 pontos abaixo, e assim em diante até preencher, né, a quantidade de níveis que você colocou, tá? Quantidade de níveis é pouco relevante para o robô, tá? O que você precisa definir é isso aqui, ó. Você vai ter que fazer um estudo, como falei para vocês, e achar um ponto onde o ativo que você esteja operando tenha dificuldade de passar, né? A gente voltar o gráfico para trás aí, a gente vai ver que essas linhas aqui realmente dão, né, tem muita dificuldade de passar, ó. Teve um dia, não lembro qual foi, que o preço nem saiu, né, do range, tá? Que é marcado no começo do dia, tá? Então, entendendo isso aqui, entendendo este indicador, pessoal, é nativo do Profit, tá? Então, tendo isso em mente, a gente vai agora para a segunda parte, que é, né, o indicador, né, que vai dar para a gente a resistência principal do dia e o suporte principal do dia. Já adiantando para vocês que o suporte principal do dia e a resistência serão em alguma dessas linhas, tá? Por isso que tem que ser, né, feito um estudo aí em cima do ativo que você está operando, assim como o Fabrício fez no índice, descobriu que a cada 500 pontos o índice trava e tem dificuldade de passar, né? O dólar, a gente também tem que chegar num ponto, né, num número desse, que seja um consenso. Olha, sei lá, a cada 25 pontos eu vi que o dólar trava, a cada 20 pontos eu vi que o dólar trava. Coloquem o indicador Price Guide, tá? Tá aqui, ó, na tela de vocês, e testem para outros ativos, porque isso vai ser relevante para o robô, tá? No robô, onde que a gente configura isso? Aqui. Eu não sei se eu falei para vocês, né? Ah, não, falei sim, tá? Falei que eu tô com o código fonte aqui do robô, né? Para facilitar, para não ter que ficar abrindo toda hora com o botão direito ali. Então, aonde que a gente configura isso? Aqui, ó. Configurações, Price Guide, Ticks. É basicamente o que a gente preencheu aqui, né? Então a gente não colocou 100 ticks aqui no índice. Falei para vocês, né? Os níveis aqui são irrelevantes, tá? No robô, você vai precisar colocar a quantidade de ticks que você determinou para o ativo que você quer operar, beleza? Isso serve para Forex também, tá, pessoal? Beleza. Então tá decidido aí, né? No índice, por exemplo, é um consenso que é 100 ticks, né? A cada 500 pontos. Depois, a gente vai precisar deste número mágico, tá? Como é que a gente consegue esse número mágico? Eu vou colocar também, eu esqueci de colocar lá no grupo, mas eu vou colocar também um indicador chamado número mágico que eu criei, né? Um indicador basicamente para isso, onde você vai fazer o seguinte, tá? A gente vai esconder aqui o price sketch, porque não tem nem como esconder que eu coloquei tanto nível. Enfim, vamos excluir aqui. Fazer o seguinte, botão direito, inserir indicador, número mágico, tá aqui. Eu já vou explicar para vocês como é que vocês baixam, tá, pessoal? Pelo Connect Chat, tá? Eu vou colocar lá esse indicador também junto. Então é o seguinte, você vai adicionar ele numa nova janela, não vai aparecer nada, tá? Por quê? Porque você precisa colocar no gráfico de 60 minutos do ativo que você está operando, ok? Beleza, começou a aparecer um valor ali embaixo. É isso aqui? Não, tá? Você precisa ir, né? Por exemplo, para eu operar hoje, no dia 11 de abril, eu preciso pegar o último candle do dia anterior, tá? Então, no caso, seria este aqui, ó. O último candle do dia 10.
Coloquei aqui, qual é o valor que está aparecendo lá embaixo? 500,72. Este é o número mágico que eu preciso para colocar no meu robô, correto? Onde que eu coloco? Aqui, ó. Configurações, número mágico. Veio o padrão 400, né? Porque é quando eu estava fazendo o teste, mas você já aumenta aqui para 500. Você pode arredondar, tá? 501 ou, né, como o índice anda de 5 em 5 pontos, colocar 505 ou só 500 mesmo, tá? Feito isso aqui, pessoal, o próprio indicador vai fazer todo o trabalho de configurar suporte e resistência principal, ok? Vamos lá, vamos colocar aqui. Eu vou salvar, tá, pessoal? Salvar aqui para quando eu colocar no gráfico, né, ele já vir com a configuração que eu coloquei aqui. Deixa eu mudar para o gráfico de 5 minutos. Então, vamos fazer o seguinte, antes de colocar, né, no gráfico, vou mostrar para vocês como é que baixa, tá? Então, para baixar, pessoal, é muito simples, tá? Você procura aqui, ó, esse ícone do Connect Chat. Não apareceu o nome, mas enfim, é só clicar. Ele vai abrir aqui a barra lateral. Você clica nessa lupa, procura pelo nosso grupo, tá? Júlio Bussolli Oficial. Você vai entrar no grupo e aí você vai simplesmente procurar, tá? Aqui onde eu coloquei o robô, tá? E também vai estar, né, o indicador, o número mágico junto, tá? Logo abaixo aqui, acabando de gravar o vídeo, eu já posto lá pra vocês, tá? Como que você vai fazer pra instalar o robô? Só dá um clique com o botão esquerdo, ó. Ele já pergunta se você quer importar e é simples assim, tá? Lembrando, vai ficar disponível aqui, né, durante o mês de abril, tá? Depois disso, vocês têm que baixar pelo Google Drive. Aí tá no primeiro link aí embaixo, primeiro link da descrição, tá o link para você baixar o Google Drive, né? A versão. E aí sim, né? Você vai baixar a versão free. Mas eu já tinha comentado no vídeo passado que a versão free e a versão premium estão bem próximas hoje em dia. O que vai mudar basicamente é a versão grátis. Você só vai poder operar com um contrato, não tem como aumentar. E você só consegue operar mini índice e mini dólar, tá? A versão premium, você pode operar com quantos contratos quiser, inclusive, né, mini lotes, né, lotes fracionados, né? Vamos falar o nome correto. Então, operar com um micro lote, por exemplo, no índice, pelo Black Arrow, você consegue, né? Então você vai ter uma quantidade enorme de ativos, né? Você vai operar também mini índice e mini dólar, mas você vai conseguir operar ações, ETFs, mercado de Forex, commodities, pares de moedas, enfim, o que vocês quiserem basicamente dentro das plataformas da Nelogica, né? Você não consegue operar criptomoeda, né, pura mesmo, né, a cripto, sem ser, né, pelo Forex, porque a Vector ainda não tem automação de estratégia, senão até pela Vector você conseguiria rodar o robozinho aí, beleza? Então a diferença da versão grátis para a versão premium hoje em dia é essa, né? Você, na versão grátis, está limitado a apenas 2 ativos e operar com um contrato. A versão premium, você pode operar qualquer ativo com qualquer quantidade de lotes, tá? E aquela diferença de a versão grátis tem opções que a versão premium não tem, hoje em dia já não existe mais isso, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então, né, para quem está baixando aí depois do dia 1 de maio, já vai estar baixando a versão free, né? Mas para ter acesso à versão premium, pessoal, é muito simples, é só você se tornar membro do canal. E aí na aba comunidade tem um link fixado com todos os meus robôs lá, a versão premium para você baixar, tá? Então você se torna membro e tem acesso lá a praticamente 30 robôs versão premium. E eu estou alterando, né, eles um a um para no mês que vem fazer uma grande atualização aí na versões premium, tá bom, pessoal? Então todos os robôs praticamente terão essa modalidade agora de operar qualquer tipo de mercado, tá? Você não está mais limitado a operar só mini índice e mini dólar com a versão premium, beleza? Vamos lá. Então, né, você já baixou aí a versão premium do robô, você já baixou, né, o indicador que eu vou colocar já aqui, que é o número mágico. E aí você já sabe, né, como puxar o número mágico, a gente já viu, né, que estava 500.
E deixa eu tirar só essa parte aqui, pessoal. Prontinho. E aí agora a gente vai, né, configurar aqui. Vamos fazer primeiro visualmente, tá? O indicador, ele vem com, quer dizer, o robô, ele vem com um indicador bem bacana, tá, pessoal? A gente vai clicar com o botão direito, inserir indicador e vai procurar o barra de força Premium ou o Free, se você estiver usando, né, a versão Free. Vamos adicionar aqui. Espera um pouquinho, né? Ele vai demorar um pouquinho para carregar, ó. Essa barrinha azul é justamente isso, né? Vou fazer uma pausa aqui para não demorar tanto. Prontinho, pessoal. A primeira coisa que vocês devem fazer sempre que baixar algum indicador de robô, clicar com o botão direito e excluir regra de coloração, tá? Ele joga uma regra de coloração que não é, né, para o indicador. Essa regra de coloração é para os candles, né? Outra coisa que eu não falei, tá? Esse robô aqui, ele está otimizado para gráfico de candles, tá? Não aconselho vocês usarem Renko, ainda não, tá? Clica com o botão direito, inserir regra de coloração, e a gente vai inserir, né, essa própria regra de coloração que a gente excluiu do indicador, tá? Vamos adicionar aqui. Prontinho. Opa, apareceu ali, né, algumas colorações, tá? Vocês lembram que eu falei pra vocês? Ah, se bem que já deve estar configurado, né? Deixa eu dar 2 cliques aqui. Deixa eu ver como é que tá os parâmetros. Ó, tá vendo? Tudo que a gente tem aqui em parâmetros, pessoal, é a mesma coisa que eu tenho aqui, ó, no meu código, tá? Então eu vou aqui em configurações. Ó, Price Guide Ticks tá 100 e o número mágico tá 500, que é o número mágico que a gente viu lá, beleza? Então tá certinho, tá? O que o indicador faz, pessoal? Isso aqui é a base de todo o operacional, tá? Prestem bastante atenção. Como eu mostrei para vocês, né? Ele vai traçar automaticamente para a gente, baseado no número mágico, a resistência principal e o suporte principal, tá? Inclusive eu tenho um indicador que faz isso, tá? Basicamente isso. Aqui ele é um indicador junto com um robô. Ele mostra pra gente a abertura também, que será relevante em alguns casos, tá bom? E é basicamente isso, tá? Todos os setups precisam dessa marcação, principalmente da resistência e do suporte principal, para saber se esse setup está validado para entrar ou não, tá? Vocês podem ver que é muito difícil colorir qualquer coisa aqui dentro, né? Entre essa zona aqui. Vai ter alguns momentos sim que vai colorir algum candle aqui. Mas é mais difícil, tá? Por quê? Porque o robô trabalha assim, né? Eu já havia falado para vocês que existem 3 setups aqui dentro. A gente vai falar de cada um deles separadamente, né? O que ele mostra pra gente, né? Além disso, ele mostra 2 linhas azuis, pessoal, que o Fabrício chama de trap zone, tá? Que é o seguinte, basicamente, você não opera aqui, tá? O ideal é não operar, né? Toda essa zona aqui, tá? Mas em certos momentos a gente ainda consegue operar nessa zona e nessa zona aqui, tá? O que a gente realmente não pode operar é aqui dentro. Aqui é a loucura total. Normalmente aqui fica muito próximo da abertura do dia. A gente tem muita média móvel, tá? Quando o preço fica muito embolado aqui, as médias móveis ficam tudo embolado aqui, a VWAP fica embolada aqui, né? Hoje tudo bem, ó, hoje a gente teve um movimento forte para baixo, né? A VWAP saiu dessa zona, mas normalmente no começo do dia fica tudo travado aqui. Então você não opera aqui dentro dessa linha, tá? Lembrando, isso aqui é automático, tá? Dependendo do ativo que você for operar, você tem que preencher só isso aqui e todo o resto, tá? Todas essas linhas aqui, onde pode operar, onde não pode, será tudo feito pelo robô, todos os cálculos, tá? Então beleza. O que mais que ele mostra? Ele mostra uma média móvel, ele mostra uma média móvel, que é essa média laranja, e ele mostra também a VWAP, tá? Além da abertura do dia. Esses são os pontos que ele precisa para operar, tá? Pessoal, vamos lá. Ele tem 3 setups que eu falei para vocês, né? A gente vai começar pelo primeiro, que é o que dá nome ao robô, que é o barra de força. Este setup, tá? O barra de força,
como o próprio nome diz, né? A barra, para ser considerada uma barra de força, ela precisa atingir, né, alguns parâmetros que a gente determine. Tá? Ela tem que ter, por exemplo, a gente pode ver aqui, um tamanho mínimo. Ela tem que, né, estar menor, né, que o tamanho máximo que a gente definir. Tá? Por quê? Porque depois a gente vai falar de um outro setup, né, que é a barra de exaustão. Tá? Então, você vai determinar um tamanho mínimo para ela, um tamanho máximo. E, né, para ajudar na leitura, para a gente não entrar em qualquer barra também, a gente tem aqui, ó, dois filtros bem importantes que são tamanho do pavio, tá? Que eu já vou explicar certinho, e o corpo mínimo da barra, tá, pessoal? Então, esses dois primeiros aqui são em pontos, tá? Então tomem cuidado quando for mexer com outros tipos de ativo. Peguem certinho, né, os parâmetros que você vai usar. E esses dois aqui são em porcentagem, tá? Então tá 33,3% ali, que seria um terço, né? Então o que eu tô falando aqui, né? Eu tô falando pro robô o seguinte, ó. Uma barra de força no mini índice, ela tem que ter no mínimo 170 pontos e ela pode ter no máximo 400 pontos. Então vai ficar entre 170 e 400. Beleza. Fora isso, o pavio, tá? Pessoal, o pavio, que a gente está falando aqui do tamanho, é o pavio da direção dela, tá? Por exemplo, uma barra caindo, tá? Uma barra negativa, qual é o pavio que ele vai considerar, que ele vai checar? Esse aqui, tá? Ele não se importa com esse pavio de trás, porque normalmente, por exemplo, um martelo, tá? Achei mais ou menos um martelo aqui, ó. Pode ser considerado sim, tá? Ó. Aqui poderia ser considerado uma barra de força? Sim, poderia ser considerado, porque o pavio, né, ele é como sendo uma barra positiva, né, um candle positivo. A barra que importa pra gente, o pavio que importa pra gente fazer a leitura é da parte de cima, tá? A gente não se importa com esse pavio aqui, por quê? Porque aqui mostra a rejeição, né? O preço tentou cair e foi empurrado de volta para cima. O que não pode acontecer é o oposto, né? É uma barra, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, tinha uma aqui bem na minha barra, né? Ó, não. Tinha uma bem na minha cara aqui, pessoal. Tá aqui, ó. Essa barra é negativa, correto? Ela não pode ter esse tamanho de pavio aqui, ó. Esse pavio, na parte de baixo, né? Ele também mostra a rejeição, mas eu não quero entrar numa venda, né? Uma barra vendedora com essa rejeição toda de venda, né? O preço tentou cair e voltou. Então aqui para mim não é uma barra de força, tá? Porque esse pavio aqui, que é o que interessa pra gente, é maior do que 33%, tá? Ao mesmo tempo, pra gente não entrar numas barras muito fininhas assim, ó, né? A gente tem também o corpo mínimo da barra, que nada mais é do que realmente o corpo da barra, tá? Ele vai analisar se o corpo dessa barra, desse candle, é maior do que um terço, né? É pelo menos um terço, né, do tamanho da amplitude do candle, tá? Então isso aqui, vocês podem brincar com esses valores aqui tranquilamente, tá? Vocês vão, para cada ativo isso aqui vai ser diferente, então vocês vão ter bastante trabalho aí para quem quer explorar outros mercados com esse robô. Mas para o índice ele tá redondinho, pessoal. Para o dólar, eu acho que com um pouquinho de esforço aí você consegue deixar ele redondinho também. Eu infelizmente não tive tempo de testar, tá? Testei só para o índice porque já é um setup validado, tá? O Fabrício já está operando isso aí faz um tempo, só que ele está operando na mão, ensinando pro pessoal da mentoria dele e tudo mais. Conversei com ele e ele falou, não, pode automatizar sim. Inclusive pode liberar lá pro pessoal do seu canal se quiser. E agora a gente está com um setupzinho aí totalmente validado, né? Então, assim, beleza. Configuramos o que é uma barra de força pra gente. E agora? Como é que funciona a entrada pela barra de força? Olha só. Primeira coisa, né? Por isso que eu falei que é muito importante isso aqui. Ele vai identificar o seguinte. Esta zona aqui, ó. Tá?
Não existe operação de barra de força aqui dentro. Tá? Só vai ocorrer barras de força vendedora abaixo dessa zona e barras de força compradora acima dessa zona. Só isso, tá? Não existe a mínima possibilidade de ocorrer uma barra compradora aqui, né, uma barra de força compradora aqui, ou vendedora aqui em cima, tá? Isso não ocorre, beleza? Como é que se dá a entrada? A gente precisa aqui um candle, independente se ele é de força ou não, né? No caso aqui, acabou que o candle que deu o gatilho, ele era uma barra de força, porque ele tá esse, né, vermelho bem fraquinho, tá? Como que é dado o gatilho? Precisa que um candle feche abaixo do suporte principal, tá? Fechou um candle abaixo do suporte principal? Beleza, né? Tá habilitada a venda. Agora, o que o robô vai fazer? Ele vai esperar uma próxima barra de força acontecer. Aconteceu a barra de força, ele entra no fechamento dela. E aí, né, óbvio, alvo e stop, vocês vão alterar, né? O Fabrício tem validado muito, né? Esta ordem oco aqui, ó. 100 pontos de alvo, 300 pontos de stop, tá? Por quê? Porque foi um backtest que ele fez na época, tá? Pode ser que agora com o robô, como vai ficar mais fácil até para fazer backtest, ele mude isso. Então, testem vocês também, tá? Não fiquem presos a este alvo e este stop aqui. Testem. Porque pode mudar, né? Se a gente estiver falando de outro tipo de mercado, então aí que vocês têm que testar mesmo, porque não tem, né, nenhuma validação. Então é isso. Aqui no caso, ó, possivelmente, né, foi um stop, tá? Ele entrou aqui, 100 pontos de alvo, e aí 300 de stop, deve ter estopado aqui para cima. Não acompanhei essa operação. Mas é isso, pessoal. É um operacional que vai ter dias que não vai dar entrada, vai ter dias que darão poucas entradas, e vai ter dias que nem esse aqui, ó, dia de ontem, que vai dar uma cacetada de entradas, tá? A gente já vai ver o que são essas barras amarelas aqui, pessoal. Vocês estão vendo? Olha só. Só teve barra vermelha. Por quê? Segundo, né, a teoria do Fabrício, o Fabrício prega pra gente lá, é o seguinte. Não entendi por que tem uma barra azul. Não, enfim. Não, acho que já sei já. Tá, beleza. Então, a gente tem aqui a resistência principal e tem o suporte principal, tá? O mercado, ele só pega a tendência quando perde este suporte ou ganha a resistência. Olha só, uma barrinha verde aqui, ó. Tá? Essa barrinha, possivelmente, né, foi uma barra de força que fechou acima ali da resistência principal. Só que o preço voltou. Aqui foi horário de notícia, então, né, sem chance de operar. Mas o mercado só ganha tendência de alta quando rompe essa zona e só ganha tendência de baixa quando perde essa zona aqui. É por isso que em dias, né, como o de ontem, vocês vão ver isso aqui. Pessoal, tô falando ontem, né, hoje, mas estou gravando na quinta-feira, tá? Então, para não perder, né, não acontecer de ficar mais um final de semana sem vídeo, tô tentando adiantar aqui. Então, é por isso que dias de tendência forte, ó, só vai ter operações para um lado. E tá certo, né? Óbvio, aqui, ó, pessoal, muitas entradas. Não é normal isso aqui, tá? Não é normal. Vocês podem rolar aí para trás. Ó, um problema que vocês vão ter de ficar fazendo backtest desse jeito aqui, né? Backtest visual, é que cada dia tem um número mágico específico, tá? Então, qual é o problema? O problema é que eu tô rolando para trás, por isso que até me confundi ali, né? Tava meio estranho para mim, porque agora que eu lembrei que eu tô fazendo backtest visual, rolando para trás, com um número mágico de 500 pontos. E não é o padrão, né? Cada dia tem um número mágico diferente. Vai ter semanas que o número mágico praticamente não vai mudar. Vai ter algumas semanas que vai mudar muito, né? A cada 2 dias, tá? Mudar bastante o número mágico. Mas a gente pode ver aqui, ó, operações compradoras, tá? O que aconteceu aqui? Essa barra amarela, ela é de um outro setup, mas independente disso, ela foi uma barra que fechou acima da resistência. Opa, gatilho de compra confirmado. Primeira barra de força, comprou, deve ter saído aqui para cima. Aqui não deve ter estopado, mas se tiver estopado tudo bem também.
né? O operacional ele vai dar stops, sim. Mas também se não tiver estopado ele não entra nessa operação, né? Mas vamos supor que tenha estopado essa operação aqui e aí ele entrou numa outra aqui. E teve mais aqui para cima. Então, opa. Então, mercado em tendência, pessoal, é isso que a gente vai ver, tá? A gente está vendo muito essa média aqui junto dos preços, tá? Vou falar dela agora, pessoal. Ela vai ser importante para... Eu acho que... Deixa eu só dar uma conferida aqui. Ela vai ser importante para 2 operacionais, né? Dos 3, 2 vão usar essa média. A gente está vendo que é o que a gente está operando aqui, né? Que a gente está vendo agora, que é o barra de força. Ou seja, além, tá, do preço ter que estar abaixo do suporte principal, o preço também tem que estar abaixo da média. Ah, e essa VWAP aqui também tem que estar abaixo. Não, uma VWAP só um único setup que vai usar ela, tá? A gente já vai ver certinho. É o setup que dá menos entrada, tá, pessoal? Então, às vezes não vale nem muito a pena vocês se apegarem tanto nesse terceiro, tá? Mas, então, a média móvel, que a gente vai configurar ela aqui, ó. Opa. Considerar média móvel, sim ou não. A gente pode desligar ela também, tá? Não, eu não quero que considere a média móvel. Eu quero setup sem a média móvel. Eu ia falar, né, que era o setup original, porque quando eu conheci esse operacional do Fabrício, ele não usava média móvel. Ele adicionou depois. Então, por isso que eu coloquei a opção de ligar ou desligar. Então, se você não quer que considere essa média móvel, é só desligar. Mas se você quiser, né, ele já vem padrão ligado, porque é o que o Fabrício está usando hoje. Período dela, você vai configurar aqui, lembrando que é uma média aritmética, tá? Não tem como mudar o tipo, beleza? Vocês podem configurar aqui a média que vocês quiserem, tá? Beleza. Então, espero que tenha ficado claro, né? Como é que funciona o barra de força, né? A barra de força ela tem que cumprir todos esses requisitos que a gente colocou aqui, tá? E ela tem que fechar uma barra abaixo dessa zona aqui para habilitar as vendas, tá? Se fechar uma barra para cima, deixa eu dar uma limpada aqui. Se o preço volta e fecha uma barra para cima e depois fecha uma para baixo, é venda? Não, tá? Quando fecha uma para cima, ele tira o gatilho e quando vai ter que esperar fechar mais uma para baixo. Se essa barra de que fechar para baixo de novo for uma barra de força, ele não faz a entrada porque é ela que vai dar o gatilho. Aí sim, as próximas barras de força haverão entrada. Beleza? Então, bem simples. Vocês viram, né? Em um dia, a gente teve aí, sei lá, 20 entradas. E no dia seguinte, a gente tem apenas uma entrada, né? Foi aqui que provavelmente estopou. Assim, pessoal. Ó, ele fechou acima, tá fechando abaixo de novo agora. Se ele fechar abaixo, ele aciona o gatilho. A próxima barra de força que acontecer para baixo, nem aqui, ele entra na operação. Apesar que eu não sei qual horário está configurado, né? Porque já são 5h30. Então, provavelmente ele não vai entrar por causa do horário. Ah, tá aqui, ó. Tá configurado 17 horas. Então ele não entraria nessa operação, tá? Mas eu acho que ficou bem explicado aí, né? Então, continuando, pessoal. Vamos ver, né, o setup. Acho que é o mais complexo deles, tá? É o barra de força. E a gente vai passar agora para o barra de exaustão, que que são essas barras amarelas, tá? Como é que funciona, pessoal? Essa entrada aqui pela barra de exaustão. Pessoal, precisei fazer mais uma pausa aqui rapidinho, mas vamos lá. A gente tem uma única configuração, tá? Que é a configuração do tamanho da barra de exaustão. Então, a barra de exaustão, ela teoricamente, né, ela complementa aqui a barra de força. A barra de força ela pode ter no máximo 400 pontos na configuração original do Fabrício, tá? A barra de exaustão é quando ultrapassa os 400 pontos, tá? Lembrando, mais uma vez, falando de mini índice, tá? Na configuração que o Fabrício testou. O que a barra de exaustão leva em conta? Tá? Apenas isso aqui, ó. Tá? Apenas tamanho máximo do pavio. Mais uma vez, né? Para não acontecer o que aconteceu aqui, ó. Um pavio gigantesco desse, né?
e o corpo mínimo da barra, tá? Isso aqui. Como que a gente opera a barra de exaustão? Muito simples, tá? A barra de exaustão, ela sim, né? Ela não leva muito em conta, né? É, essas marcações, tá? Ela, se eu não me engano, tá, pessoal? Ela só não faz entrada aqui, tá? Dentro da Trap Zone. De resto, ela opera em praticamente qualquer lugar. Como é que funciona? No dia de hoje, acho que não teve nenhum, tá? A gente teve aqui uma barra com essa cor amarelinha, que é só para dizer que ela teve 400 pontos ou mais, né? Mas as barras que realmente dão entrada são essas aqui, ó. Com esse amarelo bem forte, tá? Então, como é que o robô opera isso? Por exemplo, uma barra gigantesca dessa, né? Uma barra negativa, quando o preço fecha, o robô compra, tá? Então, ele opera ao contrário, tá, pessoal? Uma barra gigantesca dessa de queda, ele compra. Aqui, olha só, por que não ficou amarelinho que nem essa, tá? Por causa do tamanho do pavio. Isso aqui é uma barra negativa, não pode ter um pavio grande desse. Por isso que a gente tem este filtro aqui, tá? Mas teoricamente ele teria comprado aqui, ó. Comprou para fazer um scalpzinho, tá, pessoal? Não adianta querer também pegar muitos pontos nesse tipo de operação. Olha só, mais uma vez, uma barra negativa, ó. Fechou aqui, compra, né? Aqui, deve ter tomado um stop, né? Ó, mais uma vez, tá? Aqui é uma barra positiva, pessoal. Ó, o preço fechou aqui embaixo, subiu. Aqui ele fez uma venda para pegar a tendência. Mais uma vez, ó, barra positiva, ou seja, ele vendeu aqui em cima e foi junto com a tendência, tá? Óbvio, dependendo das configurações dos setups que você vai ligar, né? Porque você pode, ó, ligar e desligar cada um, né, dos 3 setups que tem dentro do robô, tá? Você pode fazer isso. Se ele entra nessa venda aqui, ele não vai entrar nessa venda aqui, tá? Se ele entra nessa venda, ele não entra nessa. E assim por diante, claro. Né? Não dá para considerar todas as entradas. Quando você fizer um backtest, ele vai considerar certinho, tá? Se ele tiver vendido aqui em cima, ele não vai considerar, né? A menos que tenha atingido o alvo, uma nova venda aqui. Ou uma nova venda aqui, tá? Ele só vai considerar uma nova entrada quando atingir o alvo. Beleza? Então, é muito simples, pessoal. É basicamente isso. É uma barra com mais de 400 pontos que respeita, tá, o tamanho máximo do pavio e o corpo mínimo da barra, correto? E ele vai entrar sempre contra. Alvo da operação stop é aqui, ó. Você vai configurar também, tá? Da maneira, né, que faça sentido para você. Beleza? Vamos lá, vamos para o terceiro tipo de entrada do robô. Olha só, pessoal, esse terceiro aqui foi até difícil de encontrar um dia que deu entrada, porque ele vai ser difícil de acontecer porque ele tem muitas regrinhas, né? Primeira coisa, ele tem que respeitar tudo isso aqui, tá? Ele tem que ser uma barra de força, tá? Só que ele vai ser uma barra de força contra o movimento. Ah, então ele vai operar igual a barra amarela? Não, tá? Ele tem... Cara, é muito difícil de acontecer, mas o dia que acontecer, provavelmente, né? A chance aí de... apesar que pelo que eu tô vendo aqui, este dia não deu bom, não. Mas normalmente dá, né? Que é o seguinte. Ele tem, né, todas essas regras para cumprir. Ele tem a zona específica que ele vai operar, que é justamente aqui, ó, tá? Entre a linha azul e a resistência principal, e aqui, ó, entre a linha azul e o suporte principal. Ele só faz entradas aqui, tá? Como é que é dada essa entrada? São muitas regras, tá? Ele tem que respeitar tudo, né? Ele tem que ser uma barra de força, né? Vamos falar assim. Ele tem que ter tocado, por exemplo, para dar uma compra, né? Ele tem que ter tocado em algum momento aqui no suporte, tá? Aqui é isso, no suporte principal. E aí ele tem que fechar uma barra de força acima do suporte, tá? É como se fosse uma rejeição. Ele tocou no suporte principal, não conseguiu cair e voltou com tudo para cima. É só isso? Não. Ele tem que estar numa distância segura, pessoal, tanto da média
quanto da VWAP e até mesmo da abertura do dia. Então, olha só quanta coisa que ele tem que respeitar para fazer essa entrada. Onde que eu configuro essas distâncias? Aqui, ó, tá? A distância da abertura em pontos está configurado 100 pontos, por quê? Nosso alvo não é 100 pontos? Então, tendo aí um espaço, né, para o preço andar entre o fechamento do candle e a abertura mais que 100 pontos, beleza, tranquilo. Só que fora isso, tem que estar 100 pontos também da VWAP e também tem que estar 100 pontos da média móvel. Para nenhum desses três indicadores segurar o preço. Entenderam? Então é um setup que vai demorar bastante para dar entrada. Ele filtra bastante, mas ele tem uma taxa de acerto bem bacana. É difícil sim de dar entrada por causa, né, desses parâmetros. Normalmente o que acontece é isso, né? Quando rompe vai embora, pessoal. Para baixo também, né? Quando rompe vai embora. Então por isso que é difícil. Tem dias que ele toca aqui e volta com tudo? Tem, tá? Só que o que acontece? Se ele tocar aqui e voltar com tudo e fechar lá embaixo também, não adianta. Ele não vai entrar, por quê? Porque ele não vai respeitar, ó, tudo isso aqui que a gente acabou de ver. Tem que estar tudo isso. Ele tem que ter fechado a 100 pontos da VWAP, a 100 pontos da média móvel, a 100 pontos da abertura do dia, para ter espaço para andar, senão a gente não entra também, tá? Então é isso. A gente viu os três tipos de entrada. A gente pode ligar ou desligar cada um deles, tá? Quero operar só o barra de força. Beleza. Vem aqui, desliga o barra de exaustão e desliga o entrar contra o movimento. Pô, eu gostei do setup para entrar contra o movimento só. Não quero entrar a favor. Desliga o barra de força e deixa só esses dois aqui ligados, tá? Bem simples, pessoal. Aí lembrando, né? Para quem está usando a versão grátis, obviamente não vai ter, né, a opção de desligar os horários aqui, porque isso aqui é mais para quem vai operar Forex, né? E vai usar o horário da plataforma ao invés de usar o horário do código, que pode estar errado. E também aqui na ordem oco, o número de lotes não está disponível para quem está usando a versão grátis, tá? Isso aqui é só para quem está usando a versão premium. Perfeito? E, né, as demais limitações que eu falei, que é este robô, a versão grátis, só opera mini índice e mini dólar. Lembrando que todas as configurações que estão aqui são para o mini índice e vocês precisam achar uma configuração que bata certinho com o mini dólar, tá? Ou outros ativos, pessoal. O grupo de estudos do canal tá bem movimentado, a galera tem postado bastante lá, a galera tá testando os robôs novos, tá testando os robôs antigos. Então quem quiser entrar lá para também conversar com o pessoal e, sei lá, formar um grupinho ali para estudar, né, configurações deste robô para o mini dólar, por exemplo, pessoal, fiquem à vontade, tá? Eu quero testar no Euro USD, né, no Forex. Beleza. Conversem lá, usem o canal é de vocês, pessoal. Beleza? Então tá bem movimentado, tá bastante bacana lá, tem um aparecido lá para conversar com o pessoal também. E é isso, pessoal. Então, para finalizar, uma coisa que eu não falei é o seguinte, tá? A média móvel a gente viu que ela tá disponível, né? Ela tá dentro, né, do código ali de duas entradas, né? Que é a barra de força. Sim, tem que estar acima da média móvel para dar compra e abaixo para dar venda. E também, né, contra o movimento, também tem que ter um espaço entre a média móvel e o fechamento, né? A barra de exaustão não usa a média móvel. E o que eu realmente não falei mesmo é isso aqui, ó, né? Dentro da ordem oco a gente tem uma opção para apregoar ordens. O que isso significa, tá? Se você deixar isso desligado como vem, aqui nessa operação, por exemplo, deixa eu dar um zoom. Eu tô o tempo todo com esse número mágico aqui, né? Vou tirar no final do vídeo só para o pessoal que tem toque aí também ficar maluco. Então, nessa venda aqui, tá? Dessa forma que vem aqui, com o apregoar ordens desligado, ele entra a mercado, tá? Se você ligar esta opção, o que vai acontecer? Assim que esse candle fechar, ele apregou uma ordem de venda bem onde o candle fechou,
Tá? O que pode acontecer? O preço do candle seguinte não voltar lá e não pegar a sua ordem. Tá? Normalmente pega, tá? Normalmente pega, mas pode acontecer de não pegar. Por que eu coloquei essa opção? Porque o pessoal reclama muito de spread quando entra no mercado e tudo mais. Porém, nos testes que eu fiz, é melhor você perder ali 1, 2, 3 ticks entrando no mercado do que ficar fora de algumas operações vencedoras. Então, serve aí para vocês fazerem teste também dessa opção. Beleza, pessoal? Então, agora sim, para finalizar, né, e fixar na cabeça de vocês, não se esqueçam que essas marcações aqui, essa configuração aqui é domínio e índice, tá? Vocês precisam achar uma configuração específica para cada ativo, beleza? Então é isso, pessoal. Agora sim, vamos finalizar. Vou postar lá o indicador número mágico, tá? Para vocês traçarem, né, o valor todos os dias ali, antes de colocar o robô para funcionar. Deixa eu só fazer uma coisa antes. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai mandar mensagem se eu não falar isso. E mesmo assim, né? Tem gente que não vai assistir até o final e vai mandar mensagem perguntando isso. É o seguinte, tá? Primeiro, para editar tudo aquilo que eu estava mostrando ali, vocês não vão ter acesso ao código fonte, tá? Vocês precisam editar aqui. Tá? É aqui que importa para o robô. Não é no indicador, né? Não é ali no código, é aqui, ó. Tá? Clique em editar parâmetros dentro da automação de estratégias. E é aqui que você precisa configurar tudo que eu mostrei até então. Tá? O que são esses números 99999, né? Pessoal, isso aqui é só alguns menus que eu coloquei aqui para separar, tá? Para ficar mais fácil de entender o que é cada coisa. E não dá para deixar zerado mais, né? Então, ou eu coloco um 0 aqui, confundo a cabeça de vocês, ou eu deixo um número gigante e aí talvez, né, as pessoas entendam que não é para mexer aqui, tá? Mas o que eu preciso realmente passar para vocês é isso aqui, ó. Modo de execução, tá? É este modo de execução que o robô vai rodar, tá? Realizar o envio de ordens no fechamento do candle. Beleza? Então, o restante aqui tem um tutorial na descrição do vídeo ensinando, né, o que é cada uma dessas opções aqui. Beleza? Então agora sim, eu acho que foi, né, tudo passado certinho e a gente pode encerrar o vídeo. Beleza? Então é isso aí. Um abraço para vocês, pessoal, e até mais.